Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV. No programa de hoje nós vamos abordar um assunto que está crescendo cada vez mais, que é a literatura infantil espírita. E para isso, estou com o escritor Luiz Ru Rivas, que veio especialmente aqui para Santos para participar do nosso programa também, dar palestras em casas espíritas. Luiz, eu agradeço muito a sua vinda aqui, porque você veio de Brasília, né? Isso, eu agradeço o convite e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essas novas gerações e o material que a gente está conseguindo chegar a esses novos corações. Com certeza. Luiz, e eu vejo assim que recentemente você tem produzido muitas informações a respeito dessa literatura infantil, né? Então, primeiramente, como que surgiu essa ideia, de desenvolver um material para crianças? A ideia talvez inicial surgiu por uma necessidade, né? Eu tive uma experiência com os meus filhos e observei para uma faixa entre 10, 11 a 15, 16 anos que tinha pouco conteúdo espírita, né? Nós elaboramos aí umas infográficos, uns desenhos para poder explicar a doutrina espírita de uma forma fácil para jovens entre 11, 12, 15, 16. E logo na sequência a gente viu que também para algumas crianças, né, é necessário criar algum tipo de conteúdo que aproxime os conceitos espíritas, as ideias espíritas, só que de uma forma bem lúdica, bem próxima a elas. Então aí foram surgindo uma série de ideias e a gente está conseguindo colocar publicando, né? Certo. Dos livros, qual que foi o primeiro que você lançou a respeito da temática infantil? Temática infantil é Meu Pequeno Evangelho. O Pequeno Evangelho, ele tem chamado muito a atenção pelas ilustrações, que foi uma parceria com a Maurício de Souza Produções, certo? Isso, exatamente. Maurício de Souza, a gente está vendo aí na nossa tela, é a turma da Mônica, A Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, são tão assim amistosos, são tão assim característicos da infância. Então, como surgiu? O pessoal do Maurício de Souza abraçou logo essa ideia? Isso, e agora aproveitando que a capa está aqui sendo mostrada, queria mostrar uns detalhes. O livro é Meu Pequeno Evangelho. Tem uns detalhes interessantes na capa. Primeiro, que eles estão embaixo de uma árvore. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é comentado que a árvore do Evangelho foi trasladada da Palestina para o Brasil. Logo, a árvore está aí sendo representada. 2. Tem o sol, está lá atrás, iluminando. O sol é a luz do Cristo iluminando os corações dessas novas gerações. Tem outro detalhe mais, terceiro, que eles estão na natureza. O Evangelho é colocado como uma coisa que está presente e vivo nas nossas coisas do dia a dia, Embora que a historinha aconteça dentro da casa do Cascão, a turminha está toda na natureza, reunida. E tem um personagem que foi criado, que é o André, que é o adulto, que está contando as histórias. É o jovem adulto, que é o primo do Cascão, É o primeiro personagem, lógico, criado para o livro, um personagem espírita criado para o livro, E ele vem de longe, vem a visitar a turminha, E a historinha narra um pouquinho isso, Como quando ele chega, em casa, eles levam uma surpresa, E falam assim: não, Mônica, você não nos vai bater, porque nós temos que visita. Mas visita quem é esse, É o primo André, meu primo. E ele fala assim, o Cascão: ele é espírito, As meninas: uau, um espírito. Não. Ele é espírita com A. Espírita com A, E o que é espírita? É uma pessoa que conhece um grande tesouro, E esse tesouro está no Evangelho, E a partir daí, o primo André pede às crianças para que elas contem suas férias, E são 25 dias de férias, e cada dia de férias é mais ou menos na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ficou uma coisa muito divertida, porque são o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro espírita mais conhecido, são 30 milhões de exemplares
né? No mundo já foram mais de 30 milhões vendidos, né? E a gente conseguiu, de uma forma bem divertida, colocar com as férias da turminha mais querida do Brasil, que é a turminha da Mônica, né? Certo. E nessa historinha da Turma da Mônica, nós temos alguns tópicos, né? Falando da caridade, do perdão, da humildade. Como trabalhar isso de uma maneira que seja mais palpável, mais compreendida pelas crianças, certo? Isso. A gente seguiu a mesma metodologia que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que também obedece às bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha, né? Que começa com bem-aventurados os pobres de espírito, que é a humildade, né? Bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos. Então segue misericórdia, paz, humildade. Ele segue toda a sequência do Sermão da Montanha. Logo, para os companheiros que sejam espíritas ou não, né? São ensinos universais, né? Independente de qualquer religião. Ele não foi feito para espírita, não. Ele explica o Evangelho, que é uma norma de conduta de convivência universal, né? Independente da religião que você tenha, né? Não faz proselitismos em favor de espírito, não é nada disso, né? Até porque a turminha, ela conta como crianças, né? E o primo André dá explicações que os ensinos espíritas não se esclarecem, mas em geral é um livro para qualquer pessoa e é fantástico, né? Temos visto vários depoimentos, né, de pais que estão usando as crianças no Evangelho no lar, né, que deram para crianças que não são nem espíritas, mas estão lendo, estão achando os conteúdos muito bons, né, os ensinamentos, né, estão chegando. Eu já tive a oportunidade, né, de ler o meu pequeno Evangelho e realmente, né, ele é muito atrativo. E quando a gente acaba, a gente fica com aquela sensação de quero mais, né? E aí uma pergunta, virá mais algo nessa linha? Vem Opa! mais, então vai vir agora o livro de atividades, é o mesmo livro, só que em atividades, desde para colorir, desde encontrar algumas coisas, por exemplo, tem a Magali que faz doação de alimentos, né, na caridade. É uma coisa assim incrível. A Magali doando alimentos. Falo que só com o Evangelho para acontecer isso. Mas, então a gente colocou a Magali, né, o Cascão, para doar alimentos e um labirinto, né? Então ajuda a Magali a doar alimento. Então a criança vai brincando com o labirinto, mas ao mesmo tempo faz parte do livro, uma forma lúdica, né? Tem outras coisas para colorir, tem material para encontrar, né, objetos, enfim, é todo um livro de atividades muito bonitinho e vai vir com adesivos, então as crianças vão poder colocar as frases do Evangelho. Acho que vai ser uma coisa bem interessante. Certo. E assim, é bem típico para a idade infantil, né? São coisas que eles adoram, colar, pintar, certo? Desenhar. Você talvez lembre, tem um capítulo do amor. Outra coisa impressionante, né? A Mônica abraçando o Cebolinha, né? Eu falo que só no Evangelho para que a Mônica abrace o Cebolinha, né? Certo. E aí é o capítulo em que a Marina, né, a menina que desenha, né, ela vai desenhar o amor, né? Desenha a Mônica. Então, no livro de atividades, tem a Marina, que está desenhando, e você ajuda a Marina a desenhar o amor. Então, tem aí todo um quadro e você vai desenhar o amor e tem a Mônica e o Cebolinha juntos, né? Então, é uma forma de estimular, mas com base ao ensino que o meu pequeno Evangelho oferece. Certo. Interessante, né, Maurício de Souza Produções, que é realmente um império, né, para crianças, né, que já há muitos anos desenvolvem gibis, né, pequenas histórias em vídeo, abraçarem essa ideia, né, espírita. Sim, pela conversação que nós tivemos com eles, né, um objetivo em comum, né, é levar as ideias do bem, independente da religião que seja. E o Evangelho é o bem ensinado pelo Cristo, né? Ele é independente a qualquer credo, postura, igreja, filosofia. Ele é o bem em si, né? Então, a gente conseguiu colocar isso e houve uma boa afinidade, os trabalhos, né? Houve um tempinho para amadurecer o projeto, mas finalmente ele conseguiu acontecer. Que bom. Bom, Luiz, a gente vai fazer uma breve pausa e vamos falar também sobre outras obras, né, da literatura espírita, logo depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Dizem
fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Papai, educando cidadãos. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando um pouco mais sobre a literatura infantil espírita. Eu estou aqui com o escritor Luiz Rivas. Bom, Luiz, a gente falou no nosso bloco anterior sobre o Meu Pequeno Evangelho, né? Uma parceria com Maurício de Souza Produções. Mas não é só isso que nós temos na literatura infantil, temos também um lançamento que foi a Galinha Espiritinha. Isso, nós lançamos Crianças Médiuns e a Galinha Espiritinha, né? Crianças Médiuns foi lançado primeiro. Foi. Então vamos falar um pouquinho do Crianças Médiuns, depois a gente Ok. passa para esse lançamento do Galinha Espiritinha. Certo. Do que trata o Crianças Médiuns? Crianças Médiuns, ela conta a historinha das Irmãs Fox, do início do Espiritismo, né? Temos as duas meninas, a Kate e a Margaret Fox. É uma história que aconteceu em Nova York, né? Na cidade de Hydesville, né? Temos Certo. aí o espíritozinho, né? Que seria tipo um fantasminha, né? Onde foi o início do espiritismo. Muita pouca gente sabe que o espiritismo, o grande, né, fenômeno que deu início, que chamou a atenção, foi com meninas, né? Com crianças. Elas tinham entre 9 e 10 anos, mais ou menos, e aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1848, né? Então, a historinha vai contar exatamente isso, né? As meninas Fox conhecendo essa casa, né? Na qual já tinha um personagem, uma pessoa que já tinha sido morta, né? Assassinada pelos antigos proprietários, né? E elas vão entrar em contato, né? Através de pancadas, né? Então, vão ouvir barulho na parede, e aí as meninas vão fazer bater palma, né? E o espírito vai repetir, né? Então eles estabelecem o contato a uma batida sim e a 2 batidas não. Então começou a comunicação com os espíritos, né? Até que finalmente, né, o próprio espírito vai contar para as meninas de que ele tinha sido um vendedor de joias, né, do nome Charles, né? E ele tinha sido assassinado, e graças a esse contato com as meninas que ele conseguia agora, vamos chamar assim, né, ir para a luz. Certo, então é interessante. Por que será que começou junto com as meninas? Teriam as crianças mais facilidades de entrar em contato com o mundo espiritual? Eu não sei se seria que as crianças teriam maior contato, porque a mediunidade é independente da idade, né? Tem pessoas com 1 ano, 2 anos com mediunidade e outros com 50 anos que a mediunidade começa, como o caso de Emanuel Swedenborg, né? Então, começou com 50 anos a mediunidade.
E tem outros que com um aninho de idade já estão observando os espíritos, né? Então varia muito. Eu acredito que o momento era propício, já as meninas, né, já deveriam ter a mediunidade latente, né? E o fenômeno foi acontecer até porque se deu numa característica já propícia, né? Lembremos que logo depois esse fenômeno vai ser conhecido na Europa já em uma forma de mesas giratórias, né? Certo. Onde Allan Kardec vai entrar em contato com as mesas e aí a partir desse momento já começa a pesquisa do codificador com outras médiums e algumas delas adolescentes, né, de 14, 15 anos, que começa as primeiras perguntas para que a equipe do Espírito da Verdade consiga se comunicar. Então, Crianças Médiuns, ele conta a historinha desde o início do Espiritismo até Kardec ou não chega até Kardec? Sim, chega a Kardec. Na última ilustração mostrando Kardec como o fenômeno dos Estados Unidos passou para a Europa e Kardec mostra que não existem fantasmas, que são espíritos, na verdade, e também que a mediunidade acontece em qualquer idade, né? Com a pesquisa no Livro dos Médiuns. Certo. Então vamos passar agora para o Galinha Espiritinha, o mais recente lançamento. Sim. Bom, Galinha Espiritinha, a gente tem a imagem também, né? Uma imagem muito doce, muito familiar, né? Assim, bem infantil mesmo, né? Onde tem a galinha e está nascendo ali um pintinho, né? No ovinho. Bom, a gente tem que falar também que essa Galinha Espiritinha, acho que é um dos primeiros livros bilíngues que foram lançados. Olha, que eu conheço é o primeiro livro espírita infantil bilíngue. Né? Talvez tenha outro, eu desconheço, né? Ou talvez o primeiro livro espírita bilíngue, já saiu em espanhol e português, né? Essa é uma inovação. Isso porque eu estive em contato com vários espíritas, né, na América Latina e falaram, puxa, por que não tem material em espanhol e tal? E pensando, vamos fazer logo já em espanhol e português, né? Aproveitar que minha língua original é em espanhol. Castelhano, né? Castelhano, na verdade, o idioma é castelhano, né? Certo. Aliás, todo mundo fala castelhano. Aqui que eu conheci que existia o espanhol, sabia? Aqui no Brasil. Mas, enfim. Então, a gente fez em português e castelhano, que seria o ideal, né? E a história trata da reencarnação do pintinho amarelinho, né? Certo. Ela segue, eu falo, a galinha espiritinha é a prima da galinha pintadinha. Que também é um outro grande sucesso entre as crianças, porque os pais já ouviram essas músicas, né? Quem tem filho com menos de 10 anos já ouviu umas 15 encarnações, já ouviu para frente, né? Porque, enfim, a música pega e tal. Então, a historinha vai em base à música, né? A galinha, né, quer ter mais um filhinho, né? E aí ela acha que está doente, né? Só que o galo nem ligou, e os pintinhos foram chamar o doutor, e o doutor era o peru, e a enfermeira era o urubu, né? E a agulha da injeção, né, a pena do pavão, né? Então continua a historinha, mas ela dá continuidade espírita. No que acontece é que os doutores falam que ela não tem problema de saúde, né? Que ela tem tristeza, porque ela quer ter mais um filhinho. E como não consegue, então os doutores vão embora. E ela é a galinha espiritinha, ela é espírita. Então o problema estava mais com o pai, não estava com ela. E ele convida o pai, vamos fazer uma prece? Mas prece, o que é isso? Não funciona a prece? Vamos fazer uma prece, eu vou te ensinar. E eles vão fazer uma prece. E enquanto fazem a prece, tem uma luz que vem do céu. Eles dormem e o galo carijó, ele sai do corpo no sonho, né? A galinha também, né? Está mostrado no livro. E aí no mundo espiritual o galo encontra com um outro galo de briga, sabe? E o galo amarelo fala para ele, né, que queria reencarnar-se como filho, tá? Mas precisava antes que o galo carijó perdoe e mostra o que aconteceu na vida anterior, quando esse galo de briga batia no galo carijó, né? Era um galo de briga, né? Lutava e o galo carijó levou umas surras, né? Então pedia perdão e queria aprender a amar. E como o galo carijó era um galo de bem, ele seria um ótimo pai. Então o galo acorda do sonho, mas ele perdoa, né? E graças a esse perdão é que ele consegue diminuir seu perispírito e fica juntado com o perispírito da galinha espiritinha, né? E aí tem o ovo, né, novo, a galinha finalmente está grávida, né, já tem o ovinho, né, todos os pintinhos estão esperando, né,
e termina que nasce, reencarna o pintinho amarelinho, né? Que era um galo, né, de briga anterior, agora é o pintinho amarelinho e cabe na minha mão. Ah, que legal. Ele já dá espaço para o próximo que vem aí. Ah, muito bem. Você comentou, né, uma coisa muito interessante. A Galinha Espiritinha é o primeiro livro bilíngue que foi lançado em português e também foi lançado em espanhol. Só que a gente sabe que o Espiritismo está crescendo, não é mais moda apenas no Brasil, mas ele é uma doutrina que está crescendo no mundo todo. Como que você vê essa necessidade atual de ter a literatura infantil também em outras línguas? Está sendo uma necessidade. A gente tem percebido isso muito, né? Hoje, pela internet, facilita a divulgação da doutrina, né? Não tem mais limites, né? Qualquer conteúdo sai na internet e já vai para o planeta. A limitação ainda é o idioma, né? Para quem é da fala hispânica, até que consegue mais ou menos ler, entender alguma coisa em português, né? E outros idiomas, não, né? Os que não são de origem latino, fica mais difícil, né? Mas, mesmo assim, o pessoal pede em espanhol, em inglês, né? Então, o fato de fazer em espanhol já vai dar uma força. O Crianças Médiuns já está sendo traduzido ao inglês. Já. Né? Já, até porque é uma história que acontece nos Estados Unidos, que acontece em Nova York, né, e tem tudo a ver com os condimentos americanos, né? Hydesville, né, é uma cidade que existe, né, nos Estados Unidos, né? Então já está sendo traduzido ao inglês. E um meio que a gente encontrou é colocar os livros na Amazon, em aplicativos. Aí também divulga muito, e está em outros idiomas, né? Certo. O Meu Pequeno Evangelho, né, foi um grande sucesso, né, que está sendo um grande sucesso, também tem esse plano de fazer uma tradução a outras línguas? Até o próprio Maurício de Souza, no dia do lançamento, ele me falou, olha Luiz, vamos fazer em espanhol, aproveita e vamos fazer em espanhol. Eu falei, vamos fazer. Então, está em vias de elaboração, né? A ideia está aí. Vamos ver se a gente consegue, né? Eu sei que os livros da Mônica, por exemplo, na China, tem muito boa aceitação. Já pensou o Evangelho em mandarim, né? É uma coisa assim que a gente fica pensando, imagina, né? Aonde a gente conseguiria levar a doutrina e desmistificar essa ideia que o Espiritismo não tem nada a ver com Jesus, com Deus. Muita gente pensa que o Espiritismo é bruxaria, macumba, não tem nada a ver com isso, né? Mostra uma doutrina racional, séria, com altíssima dose de transformar o ser humano em um ser de bem. Né? Mostra a caridade e a humildade como grandes ferramentas do amor para que a pessoa consiga se autotransformar. Né? Então, é uma doutrina altissimamente colocada para despertar essa nossa luz interior. E conseguindo chegar aos corações dessas novas gerações. E cada vez vem com mais e mais inovação. Cada geração que está chegando vem com, eu não falo o chip novo, o aplicativo novo vem já, né? Elas já vêm com os dedinhos prontinhos, né? Tudo já querem, né, ampliar, enfim, já vem com outra visão. Então, apresentar a doutrina de uma forma assim, bem lúdica, é uma grande satisfação ver esses coraçãozinhos gostando, né, das historinhas. E até mesmo porque as crianças, elas questionam, elas querem saber o porquê das coisas, né? Antigamente, eu acho que as crianças aceitavam mais a informação que davam. Mas hoje não, hoje a gente vê que cada vez mais as crianças contestam, mas por que assim? Por que dessa maneira? Por que isso? Elas querem mais explicações. E talvez através dessa literatura, através dessa maneira lúdica de aprender, né, elas tenham assim, as respostas, né, que elas queiram. Isso, exatamente. Nós vemos com essas gerações as perguntas que eles fazem, né? Tem umas perguntas que são, da onde saiu? Eu tenho uma aluna, né, que me faz essa pergunta, que é o seguinte, em nosso lar existe McDonald's? Eu falei, de onde sai essa pergunta, né? Nosso lar não fala, não existe McDonald's no nosso lar, né? Puxa vida, não existe. Bom, eu acho que não existe McDonald's no nosso lar. Mas tem umas perguntas que acontecem. Eu lembrei, a gente lançou com a Federação Espírita Brasileira o Nosso Lar, o primeiro jogo de tabuleiro espírita, né? É um livrinho que se abre e é um jogo, né? Começa tal qual o livro, tal qual o filme, né? Onde os personagens desencarnam e vão para a cidade no solar, né? Tem que conseguir os bônus hora e tal. Que eu falo que o primeiro jogo, os jogos quando você morre e perde, né?
nesse jogo você já começa morto, né? Você vai para o mundo espiritual, tem que conseguir os bônus hora, né? E tem o aeróbus, enfim, é um jogo muito divertido também, que pode ser comentado para as crianças, que foi feito para a Federação Espírita Brasileira, e vem outros, né? Que vem aí o Paulo e Estevão, um jogo infantil, né? A gente está fazendo o Caminho da Luz, que também esse ano deve sair, né? Também em forma de jogo? Também em forma de jogo tabuleiro, livrinho e jogo de tabuleiro. E como que as pessoas podem conseguir? Existe compras pela internet, em livrarias? Como que as pessoas podem acessar esses jogos, ou mesmo esses livros infantis? Tem algum site, algo que você recomenda? Sim, por exemplo, os livros da editora Boa Nova, né, podem ser adquiridos, né, no site da editora, que é boanova.net, né? E os livros que estão na Amazon, aplicativos, jogos que a gente está desenvolvendo, eu convido os companheiros a visitar o meu site, onde tem as novidades e o material que estamos elaborando, que é www.luishu.com. Luis é com S, luishu.com. Certo, Luiz Hu, a gente está com os caracteres agora no nosso vídeo, né? Exatamente. Luiz Hu, S, e o Hu é H, né? Isso. Então, pode entrar nesse site e a gente vai ver assim, toda a gama de livros, de jogos, né? Que são acessíveis para crianças, adolescentes, né? Exatamente. Para aprender de uma forma mais lúdica, uma forma mais interessante. Nós temos jogos, aplicativos, jogo de tabuleiro, Aplicativos atividades seriam aplicativos para celular, para iPhone, tá? iPad. Interessante. Estamos elaborando, né? Vem aí umas coisas bem legais. E os livros com infográficos didáticos, né? Isso é bom. Então, apresentando a doutrina de uma forma bastante atrativa, né? Um panorama. Eu sou designer gráfico, então isso me permite fazer algumas coisas propícias. Certo. Bom, Luiz, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui ao Espiritualidade em Debate. E com certeza a gente vai ter outros assuntos para tratar em uma próxima vez que você vier a Santos, né? Que eu espero que seja logo, né? Porque é um sucesso muito grande esses livros. Você que está em casa, já sabe. Espiritualidade em Debate, inédito, todas as sextas-feiras, 20 horas, com reprise quinta às 17. Espero você semana que vem. Até lá!